Lucas 7:11. Acharam aí? Glória a Deus. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Só até aí. Eu quero falar nesta noite mais uma vez sobre tempo oportuno, tempo favorável. Tempo oportuno, tempo favorável é o tempo de Deus se cumprindo na minha vida e na sua vida. Então eu quero a sua atenção em nome de Jesus. Quero a sua atenção aqui. Tempo oportuno é algo que acontece no momento certo. Tempo oportuno não chega atrasado, nem adiantado. O tempo oportuno é na hora certa. Eu estou querendo dizer para você que Jesus nunca atrasou. Ele chega na hora certa, no dia certo, no momento certo e na situação certa. Então não precisa se desesperar, porque Deus não está atrasado com nada. No momento que você achar que Ele não irá aparecer, é a hora que Ele aparece. Por quê? Porque Ele sabe o dia, a hora e a situação que Ele precisa manifestar para resolver algo que você ainda não conseguiu resolver. Então não precisam se desesperarem. Espere com paciência no Senhor, que Ele satisfará o desejo do vosso coração. Nós já estamos vivendo um tempo oportuno. Nós já estamos vivendo um tempo favorável. Nós também já estamos esperando com paciência no Senhor. Porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas nós acreditamos que Ele vai voltar. E nós também acreditamos que a trombeta vai soar. E quem está em Cristo Jesus será arrebatado e vai encontrar com o Senhor nos ares e vai morar com Ele eternamente. Então, querendo ou não, nós já estamos vivendo isso. Tempo oportuno, tempo favorável e também o tempo de espera. E esperando, fazendo a vontade do Senhor. Então o tempo oportuno é algo que acontece no momento certo. É algo adequado para determinada situação. Pastor, o que é o tempo oportuno? É algo conveniente, é algo apropriado. Nós sabemos, segundo a palavra do Senhor, que o nosso Deus não chega atrasado, e nem fora do tempo. Porque a palavra do Senhor em Eclesiastes 3:1 vai dizer que para todo propósito debaixo do céu existe um tempo que foi determinado por Deus. E em cada situação também existe um tempo determinado por Deus para Ele se manifestar. Então novamente eu vou pedir a você, não se desespere. Embora você esteja olhando para a situação e esquecendo daquele que pode resolver a situação, não se desespere. Porque na hora certa Ele vai chegar. Fala com esse irmão assim, na hora certa Ele vai chegar. Fala com ele assim, não se desespere, não faça nada pela emoção, porque na hora certa Ele vai te aconselhar, Ele vai te direcionar, e se preciso for, Ele vai manifestar. Amém? Preste atenção. Porém, esse tempo favorável, esse tempo oportuno, o que nós planejamos, o que nós imaginamos, é que será só um tempo de alegria. Ou seja, o tempo oportuno chegará na minha vida no momento de prazer, no momento de alegria, no momento de paz. E eu quero mostrar para você que o tempo oportuno, embora você o planeje, não é você quem decide. Eu vou repetir. Embora você planeje esse tempo oportuno. O que é isso, planejar, pastor? Você faz propósito. Você ora, você jejua, você chora todo dia,
clama todo dia. Isso não significa que o tempo oportuno vai vir. Por quê? Porque quem escolhe o dia oportuno para a sua vida não é você, é Deus. Deus quem escolhe o dia, a hora, quando e como Ele irá agir. Então não adianta se desesperar. Não adianta também achar que o seu jejum vai fazer com que Deus ultrapasse o tempo dele. Não vai. Nem a sua oração. Nem você estando aqui todo dia. Porque quem decide isso é Deus. Nós precisamos entender isso. Que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E se o tempo é de Deus, quem manda no tempo é Ele. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, quem é que governa e tem toda a soberania? É Deus, não é você. Então Ele sabe a hora, o dia, o momento e o melhor. Ele sabe cada situação que cada um que está aqui ou até conosco online está passando. Ele sabe quem está enfermo. Ele sabe quem está sofrendo uma difamação, uma calúnia. Ele sabe da briga que você teve com a sua mulher. Ele sabe da briga que você teve com o seu marido. Ele sabe da decisão que você tomou no seu coração, mas que ainda não comunicou à sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu noivo, sua namorada. Ele sabe o que você fez lá no oculto, no secreto. Vou dar um exemplo. Ele sabe que você roubou. Ele sabe que você mentiu. Ele sabe que você compactuou com coisas erradas. Ele sabe de tudo. Ele também sabe das pessoas que estão te perseguindo. Ele também sabe o tanto que você está clamando, orando, jejuando para que Ele libere uma bênção para você. Ele sabe, porque Ele escuta. Ele é um Deus vivo. Ele tem olhos, Ele tem boca, Ele tem ouvido. Então Ele é um ser vivo. Ele sabe quanto de dinheiro você precisa. Ele sabe o quanto de dívida você tem. Ele sabe o que o seu marido vê no celular, a sua esposa vê no celular, vê no computador. Ele sabe dos vícios da sua esposa e do seu marido, embora o marido não saiba e nem a esposa saiba, Deus sabe. Deus sabe daquilo que você veio buscar também. E por Ele saber, eu preciso dizer a você, que embora Ele saiba, e embora você esteja aí orando, clamando, jejuando, tudo irá acontecer no tempo dEle. É importante a igreja hoje, uma igreja imediatista, deixar de ser imediatista e passar a viver a palavra. Esperar com paciência no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aí Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Ouça, nós sabemos que o nosso Deus não chega atrasado e nem fora do tempo. Então as situações que eu e você, que nós estamos vivendo ou passando, pode ser um sinal, pode ser um sinal do tempo oportuno de Deus, do tempo favorável de Deus na minha vida e na sua vida. Eu vou só animar você um pouquinho. Essa situação que você está vivendo pode ser um sinal do tempo oportuno de Deus manifestar na sua vida. Do tempo favorável de Deus manifestar na sua vida. Pode ser um sinal. Por quê? Porque quando o tempo oportuno chega, pega aí meu lindo. Quando o tempo oportuno chega, a situação é adequada para Deus manifestar. Quando o tempo oportuno chega, sabe o que Deus está dizendo? É nessa situação, é nesse dia, é nessa hora, é quando você olhou para o céu e não conseguiu ver, é quando você olhou para a terra e também não conseguiu ver, é quando você clamou por outros deuses e eles não responderam, é quando você buscou os amigos, até mesmo o pastor. É nesse tempo, é nessa hora que eu chego, que eu apareço, que eu manifesto. É quando as suas esperanças já estão indo embora, é que eu apareço. É quando a sua desconfiança está indo embora, é quando a sua fé está esfriando, é que eu, Senhor, apareço. Eu estou mostrando a vocês que Ele não aparece ou chega na hora errada. Ele chega na situação adequada. Para quê? Para que o nome dEle seja
glorificado. O tempo oportuno, que é o tempo favorável, que é o tempo de Deus, ele é para glorificar o nome de Deus. É por isso que você não tem controle sobre ele, porque tudo deve ser para a glória dele. Eu fico imaginando Deus ouvindo você, que confiou no pastor, mas o pastor não resolveu. Confiou no amigo, mas o amigo não resolveu. O pai, a mãe também não. Empresários que você conhece também não. Mas no dia que Deus manifestar no tempo oportuno, ele solucionar aquilo que ninguém conseguiu, e você falar para um amigo seu, naquele dia, naquela situação, que eu até confessei a você, chorei, desabafei, desesperei, queria até fazer uma besteira, mas até ouvi os seus conselhos. Sabe quem me ajudou? Embora você tenha me aconselhado, quem me ajudou foi Deus. Foi Deus que resolveu o meu problema. Foi Deus que me deu escape. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que me guardou. Ei, foi Deus que proveu. Foi Deus que solucionou. Foi Deus que direcionou. Foi Deus que orientou. Foi Deus que manifestou. Ei, meu lindo, isso glorifica o nome do Senhor. Então por isso que o tempo é oportuno e favorável, porque não é um tempo meu e seu, é tempo do Senhor. E a Bíblia me diz que um tempo favorável, um tempo oportuno, vai chegar numa cidade chamada Naim. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim, e a Bíblia me diz que logo na entrada, na porta, ele vai se deparar com uma viúva. Preste atenção, que está indo enterrar o seu único filho. E a Bíblia me diz que Jesus se depara com ela, e o Senhor vai ter compaixão dela. Presta bem atenção, foi num dia de dor, foi num dia de choro, foi num dia de tristeza, foi num dia de perda, foi um dia que aquela mulher não esperava. Por que eu digo isso? Porque são poucas as pessoas que acreditam que Jesus tem o poder de ressuscitar mortos. O filho já estava morto, já estava no caixão, já estava indo para o cemitério, até que, sem aquela mulher imaginar, foi o dia, isso que me agrada, que Jesus manifestou o tempo oportuno na vida daquela mulher. Eu vou perguntar, aquela mulher sabia que Jesus ali ia aparecer? Sabia ou não? Mas ele apareceu ou não? Por que ele apareceu? Porque ele sabia que aquela mulher não tinha condições de devolver a vida àquele menino. Você não pegou. Enquanto você tiver condições para resolver os seus problemas, Jesus não vai aparecer. Mas no dia que você não tiver nenhuma condição, é a hora que ele vai chegar. Então eu vou trazer um recadinho para você. Diante de Deus não tem como você fingir nem mentir. Então ele sabe aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Ele sabe aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não é capaz de fazer. Então eu estou dizendo para você que enquanto você tiver capacidade, enquanto você tiver habilidade, ele não vai aparecer. Não vai. Posso eu dizer, crendo por aquilo que acontece, que se aquele menino teve uma enfermidade, aquela mulher pode ter pego o dinheiro e levado para o médico. É comum, isso é comum. Se morreu por uma enfermidade, procurou médico, gastou dinheiro, mas não resolveu nada. Mas ela, enquanto podia fazer, ela não pegaram. Não pegou. Sabe qual que é o problema hoje da igreja? É que a igreja sabe que tem condições de fazer, mas fica esperando Jesus manifestar. Só que ele está dizendo assim, enquanto você tiver condições para fazer, você tem que fazer. Ele só vai aparecer quando você não tem mais recurso nenhum. E às vezes você está esperando Jesus manifestar, e Ele está dizendo nessa noite para você, eu te dei condições, eu te dei habilidade, só que você não quer fazer conforme eu te dei, conforme eu orientei, conforme eu falei. Vamos supor
que aquela mulher foi de médico em médico, gastou dinheiro. Vamos supor que aquele menino ficou internado. Vamos supor que aquela mulher orou por Deus dela, ou por próprio Deus, não sei, a Bíblia não diz. Vamos supor que ela fez jejum. Vamos supor que ela passou aí na igreja, ou aonde ela cultuava os deuses. Vamos supor, porque isso é normal. Quando vê uma enfermidade, o que nós fazemos? Clamamos a Deus. Quando a pessoa vai para o leito de hospital, o que nós fazemos? Jejum, campanha, vou lá no pastor, para Deus revelar, para Deus falar, e que Deus vai curar, e que Deus vai fazer. Então fica imaginando aquela mulher sendo viúva, já havia perdido o marido, já sabia a dor que era, e agora perdendo mais um, que é o único filho. Eu fiquei pensando no desespero daquela mulher. Quando, se possível, não sei, mas eu creio, aquela criança, aquele jovem, teve a enfermidade que o levou à morte. Tudo aquilo que nós fazemos, quero eu crer que aquela mulher fez. Enquanto ela podia, eu vou repetir para você pegar. Enquanto você tiver condições, Jesus não vai manifestar. Enquanto estiver nas suas condições, Jesus não vai manifestar. Presta bem atenção, Jesus não precisa manifestar aqui, para você sair do seu lugar e pedir perdão ao seu irmão, à sua irmã, seu pai, sua mãe. Não precisa não. Dentro daquilo que nós temos condições, nós temos que fazer. Enquanto ela tinha condições, ela fez, mas não foi o suficiente. Você está entendendo que hora que Jesus chega? Porque milagre só acontece quando nós não temos condições. Tem gente querendo milagre dentro daquilo que Deus já deu condição. Não vai ocorrer, meu lindo. Não vai. Milagre aconteceu com Daniel porque ele estava na cova dos leões. Milagre aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego porque ele estava na fornalha ardente. Você está querendo milagre aonde Deus já te deu condição. A Bíblia diz que aquela mulher está indo enterrar o único filho, até que Jesus na porta. Sabe o que é lindo? Ele encontra com a mulher na porta, só que a mulher não sabia que ela estava se deparando com a porta. Porque a Bíblia diz que Jesus é a porta. Ei! Aquela mulher não sabia que quem iria aparecer a ela é a porta, ou seja, o único caminho, a verdade, a vida. Aquele que falou para Marta e Maria: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que aquela mulher precisava era de uma porta aberta, e a Bíblia diz que essa porta aberta, teu nome é Jesus Cristo. Ei, o que você precisa é de uma porta aberta chamada Jesus Cristo. Para de confiar em portas abertas pelos homens. Confie na única porta que tem o nome, que é Jesus Cristo. Aquela mulher, então, se deparou com aquilo que ela mais precisava. Eu sei que esse dia vai chegar na sua vida, quando você vai se deparar com aquilo que você mais precisava. Embora para Marta e Maria fosse atrasado, quando Jesus chega, Ele resolve o problema. Ei, quando Ele chegar na sua vida, no tempo oportuno, Ele vai resolver aquilo que há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos, 40 anos, você não conseguiu resolver. Até aquela causinha sua lá na justiça, Ele vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento oportuno e no momento favorável. Porque até hoje você confiou em advogado, mas o Senhor está dizendo: enquanto confiar no advogado, e enquanto tiver recurso para advogado, não tem como eu entrar. Quer milagre? É quando os recursos se esgotam. A Bíblia diz que aquela mulher está indo enterrar, se depara com Jesus, e a Bíblia me diz que Jesus para. E sabe por que Jesus para? Porque Jesus vai ter compaixão daquela mulher. Jesus está vendo o sofrimento daquela mulher. Eu quero acreditar que aquela mulher saiu da sua casa, com as pessoas, amigos, parentes, indo junto com ela, chorando. E por que não dizer gritando, sendo que era o único filho? É tantas coisas que nós vemos num velório. No velório mesmo da minha irmã, a minha irmã primogênita desmaiou. Outros aqui já tiveram outras atitudes. A gente vê gritos, a gente vê choros altos. Muitas coisas ocorrem no velório.
Então vamos imaginar que aquela mulher também passou por isso. Ao ver o filho, começou a gritar, começou a chorar alto, a desesperar. E quem sabe, não sei, porque muitos cristãos ou não cristãos fazem isso. Oh Deus, porque o Senhor tirou o meu filho? Oh Deus, porque você levou minha mamãe? Oh Deus, porque você levou meu papai? Oh Deus, porque você fez isso com o meu filho? Tem uns que começam a murmurar, a reclamar, a questionar, a perguntar por quê, por quê, por quê. Talvez ela fez isso também, porque isso é comum do ser humano. Só que o que ela não esperava, que foi num dia, olha só, eu vou falar isso aqui, não está na Bíblia, mas eu creio, porque isso é algo comum nosso. Num dia de murmuração, num dia de reclamação, num dia de dor, num dia de tristeza, num dia de perda, foi o tempo que o Senhor escolheu para aquela mulher. Quem é que espera que Jesus se manifeste num dia como esse? Hein? Quem é que acredita que após a morte de alguém, Jesus agora vai aparecer? Quem é que acredita que após receber um diagnóstico de câncer, acredita que Jesus vai manifestar? Porque a maioria das pessoas vão dizer isso aqui, ó. Não, porque Deus permitiu isso? Por que não me livrou disso antes? Aquela mulher, ela vai receber algo que segundo a lei não podia receber. Aquela mulher vai ter o toque de Jesus no esquife. Preste atenção. Aquela mulher vai ter o toque de Jesus no esquife. Esquife, para você entender, é o caixão. A Bíblia diz que a pessoa pura não pode tocar em algo impuro ou morto. Nem a religiosidade conseguiu parar Jesus. Ele tocou aonde eles falaram que não podia tocar. Por quê? Porque Jesus é o único que a impureza não entra nele. Jesus é o único que a impureza não entra nele. Jesus também é o único que a morte não consegue o vencer. Então quando Jesus toca, Jesus então também vai dizer para o menino: levanta-te. Estava dentro de um caixão deitado, e o Senhor disse: levanta-te. A Bíblia diz que aquele que estava morto, reviveu. Aquele que estava morto, reviveu. Olha só, o tempo oportuno, embora para aquela mulher, no início fosse de dor, tormento, no final, tudo mudou. Aquela que saiu triste, agora está alegre. Aquela que estava desesperada, agora está feliz. Aquela que estava só triste, agora está festejando. Por quê? Porque aquele que estava morto, reviveu. É isso que Jesus faz no tempo favorável e no tempo oportuno. Sabe o que ele faz? Ele muda a vida. Ele muda as nossas emoções, Ele muda o nosso sentimento, Ele muda aquele momento, Ele muda aquela situação. Eu acho que vocês não entenderam. Eu estou querendo dizer para você que quando Jesus chegar, não importa a situação que Ele vai encontrar, o que importa é como Ele irá deixar a situação. Ei, isso é o mais importante. Porque eu não sei como você entrou aqui. Eu sei da minha situação. Eu sei da situação da pastora, dentro daquilo que ela fala para mim. Eu sei também um pouco da situação da Karen, dentro daquilo que ela fala para mim. Mas Deus sabe completamente a situação dela, a minha e a da Karen. E quando é o tempo oportuno, pode ser morte que vem vida, pode ser enfermidade que vem cura, pode ser aprisionamento que vem libertação, pode ser perda que vem restituição. Ei, nós precisamos aprender a aceitar o tempo favorável de Deus, porque quando esse tempo manifesta, irmão, aquele que estava triste, aquele que estava desolado, aquele que chorava de tristeza, de dor, aquele que deixou manifestar o sentimento de perda, agora é transformado. E sabe o que é melhor?
que no tempo oportuno, embora nem todos da cidade estavam indo para o enterro, depois, todos ficaram sabendo daquilo que Jesus fez. Não pegou? Eu vou embora, eu estou achando que vocês estão com sono. Hoje não tem cantina, eu quero crer que semana que vem vai ter. No tempo oportuno, é o tempo que Jesus chega. E quando Jesus chega, aquilo que era improvável se torna provável. Aquilo que eu não esperava vai acontecer. Nós, Igreja Batista Tempo de Deus, precisamos descansar no Senhor e aprender que quando o tempo favorável chegar, não importa a situação que você estiver passando, o Deus que chega no tempo oportuno é o Deus que muda todas as situações. Eu não estou perguntando a você qual é a sua situação, estou dizendo para você que o Deus do tempo oportuno, Ele chega e muda. Para essa viúva, o que Ele fez? Ressuscitou o filho. Para uma outra viúva, Ele fez o que? Multiplicou o azeite. Para uma outra, Ele multiplicou a farinha. Por quê? Porque foi o tempo que Ele escolheu para manifestar. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é capaz de solucionar tudo aquilo que você está precisando. Tempo oportuno. Uma vez Davi teve que comer dos pães do templo, porque era o tempo oportuno. Para quê? Para que quando Jesus viesse, ele falava para os escribas, os fariseus, mas Davi comeu também dos pães. Tudo que Jesus faz tem um propósito, e o propósito é exclusivamente glorificar o nome dEle. Então não saia daqui como você entrou. Eu sei que a situação te cerca, eu sei que a situação te oprime, eu sei que a situação faz você chorar, mas lembre-se, que enquanto você tiver força, enquanto você tiver recurso, enquanto você estiver confiando em pessoas, Ele não vai manifestar. Não vai. Não vai. Sabe quando Ele manifesta? Vou dar um exemplo simples. Quando você sai para adquirir um bem, um exemplo, o bem custa 50 mil, e você levou 50 mil, chegando lá teve um imprevisto, não era mais 50, era 50.500 reais, aí o cara vira para você, Natália, e fala: ô dona Natália, havia falado para você, pelo seu e-mail, pelo telefone, que era 50 mil, mas de ontem para hoje teve um acréscimo, é 50.500, nem é 51, 50.500. Aí a dona Natália vira para o homem e diz assim: olha, meu senhor, eu só tenho 50, não tenho os 500. Aí nós: mas como pode ter 50 mil e não arrumar 500? Foi a situação que Deus criou para que o tempo oportuno na vida da Natália se manifestasse. Aí o que Deus começa a fazer? A mover. Se preciso for, Ele move o dono do imóvel. Se preciso for, Ele move o cara da agência. Se preciso for, Ele move até o cara que está negociando com você, para Ele dizer assim para você: olha, vamos fazer o seguinte, eu falei para você que é 50.500, mas na nossa conversa está 50, mas eu estou vendo tanto Deus na sua vida, que eu vou deixar por você por 49. Aí você fala: como é que pode uma coisa dessa? É o tempo de Deus. Aí você pode estar pensando aqui, porque o Espírito Santo já disse para mim, que você está falando que isso é uma mentira. Então eu vou ter que contar a minha vida, porque o Espírito Santo falou que isso é mentira, que você falou que eu falei que é mentira. Quando o Senhor, através de um sonho,
me deu uma carta, e eu colocava essa carta para todo mundo ver. Contei eu então para um irmão. O irmão disse assim, com dom de interpretação de sonho, ele diz assim: olha, que o Senhor está dizendo para mim que aquilo que está no papel vai manifestar. O que que era? Era a carta que eu havia escrevido para o prefeito Ademir Lucas, para que ele pudesse permitir eu fazer o transporte escolar. Eu fui um dos primeiros transportadores escolares desse bairro. Eu trabalhei 23 anos no transporte escolar. Eu escrevi a carta movida pelo Espírito Santo, nunca havia escrevido uma carta. Escrevi a carta por prefeito, passou 3 meses, a secretária do prefeito me ligou. Eu atendi o telefone, ela disse: eu sou a secretária do prefeito Ademir Lucas, sou aqui da prefeitura de Contagem. O senhor é o senhor Luiz Carlos Groia? Sim. Isso que você está dizendo na carta é verdade? Eu quero fazer a travessia da 040 para cá, e não tem nenhum transporte escolar. Ela disse assim: você pode vir aqui? Fui lá. Me deu ele a licença. A licença é um papel onde a prefeitura te dá a autorização para você fazer o transporte escolar. Com essa licença, aonde eu não havia crédito, eu passo a ter. Chego eu na concessionária Volkswagen, eu e essa loura. Ó irmãos, meu maior prazer é fazer as coisas juntamente com a minha esposa. Eu tenho um prazer, cara. Eu tenho um prazer de levar a minha esposa e ela falar: não compra esse não, essa cor é feia. Você gosta dessa? Eu gosto. Você acha que é hora de comprar? Ah, não é hora não. Pode fazer? Não pode não. Ô irmão, isso é bom demais. Sabe por que é bom? Porque na hora de deitar não tem problema nenhum. Não tem. Agora quando tudo oculto e escondido, dá bel. Mas vamos lá. Falei: esposa, consegui a licença. Aí eu, zoião, quero um micro-ônibus. Passava, via aquele Volare. A ela: nós não temos condições. Mas Deus usou a profeta. Mas não é a hora. Não, tem que comprar um micro-ônibus. Aí ela trabalhava lá no bairro Cidade Industrial. Ia de ônibus. E às vezes eu ia com ela. Oi, irmão. Passamos na Volkswagen, ela olhou, viu uma Kombi, 2003, 15 lugares. Ela: é aquela ali. Eu falei: não, é um micro-ônibus. Ela: é aquela lá. Eu falei: não, é um micro-ônibus. É aquela lá. Tinha um Fiat Uno, vendi o Fiat Uno por R$4.000. Peguei o dinheiro, dei de entrada na Kombi. Você falou que era mentira minha. Dei 4.000 de entrada. Agora olha aí o manto, olha o manto. O banco Volkswagen financiou para mim, sabe como? Uma parcela de R$1.060. 60 parcelas de 1.060. Sabe quanto que eu ganhava? Salário mínimo. Sabe quanto que a pastora ganhava? 2 salários. Ou seja, a pastora não tinha condições de ser a minha avalista. E quem foi a minha avalista? A pastora. A pastora. Quem foi minha avalista? Estou mentindo aqui? Fica de pé aqui. Eles estão achando que eu estou... Fica de pé. Tem gente achando que eu estou mentindo aqui. 2 salários. Ei, para você ser avalista de alguém, tem que ganhar 3 vezes mais, no mínimo, do valor da parcela. Então a pessoa tinha que ganhar R$4.240. Ela ganhava R$372 na época, numa prestação de R$1.060 por mês. Ô irmão, Deus faz ou não? Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que se eu fosse no meu pai poderia me dar o dinheiro, eu dar a entrada, pagar as parcelas, e hoje eu estaria falando que o meu pai, Carlos Groia, me deu a Kombi. O meu pai, Carlos Groia, me deu o escolar. Quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus. Da Kombi, micro-ônibus. Do micro-ônibus para Ducato. E na Ducato, olha só irmãos, eu estou contando para você aquilo que eu vivo. Quando eu fui comprar a Ducato, sabe aonde eu estava?
É Mateus Leme que a Eliette mora? Mateus Leme, uma casinha aquelas antigas. E eu sentado lá no mato orando. Falei, Senhor, é da tua vontade que eu adquiro a Ducato? Ele disse isso aqui para mim: você pode adquirir, mas você vai ter dificuldade para pagar. Mas Deus aprovou, não aprovou? Comprei a Ducato. Sabe quantas parcelas eu atrasei? 3. Aí um dia, Pastor Zito, trabalhando numa empresa, abriu um círculo de oração, que virou um ponto de culto. Ele me chama para pregar. Deus me revela tudo aquilo que até aconteceu e apareceu no Fantástico. Aí passaram a me chamar mais vezes. Aí um dia, olha só o que Deus faz. Eu estou pregando uma palavra nessa empresa, meu celular toca. Olha que loucura. Seria que eu pregando agora, meu celular tocar, vocês aqui ouvir eu falando. Eu atendi o telefone, olha só. Eu atendi o telefone e era quem? O cara do banco. Aqui, você está com 3 parcelas da sua Ducato atrasada, e você também está com 2 parcelas do seu dobrô. Ó, nós vamos aí pegar. Aquilo, o meu semblante na hora já mudou. O que ocorreu? O dono dessa empresa viu, todo mundo viu. Terminou o culto, ele perguntou para mim assim: o que está acontecendo? O que aconteceu que você atendeu o telefone? Não, senhor, eu não sabia o que era, mas é o cara do banco. Porque eu já estou com 3 parcelas atrasadas da Ducato e 2 do doblô. Ele virou para mim e falou assim: quanto que dá isso? Falei, dá 3 mil e pouquinho, quase 4 mil. Ô irmão, chamou eu e o pastor Zito. Ele foi na BMW dele, que estava na garagem, levantou aquela parte da BMW, só pegou 5 mil. Toma aqui para você quitar. Por quê? Por que ele fez isso? Porque no início ele falou que eu passaria mas o que ocorreu? O nome dele foi Então hoje eu estou contando para vocês que não foi o empresário que fez, foi Deus. Aí eu vou adquirir a Renault Master, que a esposa hoje trabalha. Sabe o que Deus falou comigo? Pode adquirir, nenhuma prestação você vai atrasar. Nenhuma atrasada. E eu encerro dizendo, sabe o que? Mas, quando veio a pandemia, em março, quando foi em fevereiro, eu havia quitado as 2 vans. Ficamos 1 ano, quase 2 anos sem trabalho, mas não devia mais nenhuma. Olha o cuidado de Deus. Porque era o tempo. Mas só que eu falei para Deus, se o Senhor me conceder um trabalho que faça com que eu vou na sua casa, porque o trabalho, depósito de pão não dava para mim, e eu queria ir para a igreja. Se o Senhor me der um trabalho, que me dê condições de eu estar no culto, eu não vou fazer nenhum frete dia de culto. Pode atrasar as prestações, eu não farei. Nunca fiz um frete dia de culto, mesmo com 3 prestações atrasadas. E sabe o que Deus fazia ainda? Mandava gente de outra igreja me procurar no dia de culto, para me levar eles em culto em outras igrejas. Eu não ia. Precisando do dinheiro, não ia. Nossa, vai dar tanto? Não. Vai ser tanto? Não, hoje tem culto. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Mas quando nós somos fiéis naquilo que nós combinamos com o Senhor, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, irmãos, eu não contei nenhuma mentira aqui não. A Igreja Batista Tempo de Deus nasceu de uma oração, depois foi para a laje da minha casa, e esse mesmo empresário, Deus moveu ele para montar a igreja praticamente toda, sem eu pedir ele 1 centavo sequer. Eu e o pastor Zito somos os únicos pastores que passaram lá e que nunca pediu nenhuma oferta e nenhum dinheiro, sabia disso? Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que eu digo isso? Porque todos os demais são difamados, mas eu e o pastor Zito não. Esse empresário, toda semana liga para o pastor Zito, manda mensagem para mim: vem cá, vamos sair, vamos lá, quero te mostrar uns negócios. Pode perguntar ele aqui, ó. Agora pergunta se ele faz isso com os outros. Sabe por que ele não faz com os outros? Porque tinha pessoas que iam lá, pedia 40 mil, 30 mil, 50 mil.
Pessoas queriam mercadoria. E eu? Por quê, irmãos? Porque quando eu digo que eu confio no Senhor, eu não posso transferir a minha confiança que eu tenho para o Senhor para o empresário. Eu tenho que continuar confiando no Senhor e pedindo Deus para mover esse empresário. Iremos para casa. E nós iremos para casa, sabendo que nós viveremos o dia oportuno. E quem sabe é hoje? Aquela mulher não sabia, eu também não sei, mas quem sabe seja hoje. Já pensou? Indo embora para casa, ou chegando em casa, ou de madrugada, ou pela manhã, ou essa semana, não sei, Deus sabe. Mas uma coisa eu posso afirmar, que o tempo dele vem. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvo, Senhor, por essa noite, porque eu creio que o Senhor chega no tempo certo, na hora certa e na situação adequada e apropriada para que o seu nome seja glorificado. Pai, o Senhor esquadrinha todos os corações aqui, também sonda todos os corações, antes mesmo de nós expressarmos o que nós pensamos para falar com o Senhor já sabe. Então, Pai, em nome de Jesus, o que eu peço ao Senhor, que seja o momento oportuno do Senhor manifestar em nossas vidas, porque o que nós queremos, Pai, é que o seu nome seja glorificado e exaltado. Eu entendi hoje, Pai, que enquanto eu tiver recurso, enquanto eu tiver condições, o Senhor não vai manifestar com milagre, mas quando as minhas condições esgotarem, aí o Senhor aparece com o sobrenatural. Pode ser, Deus, que eu tenha essas pessoas aqui, há anos tentaram, há meses tentaram, estão lutando até hoje, se esgotaram, estão estressados, Senhor, alguns angustiados, desesperados, desmotivados, desanimados, Senhor, muitos são aqui as situações, muitas. Então eu peço ao Senhor, se é o tempo favorável na vida dessa pessoa, manifesta, Deus, manifesta, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, assim como o Senhor apareceu àquela viúva na cidade de Naim, apareça aqui na Igreja Batista Tempo de Deus, nesses lares aqui representados, na cidade de Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. É o que eu oro, Senhor. Já oro agradecendo o Senhor pelo milagre, pela cura, pela libertação. Agradeço já ao Senhor pela conquista da casa própria, pela conquista do carro, pela reconciliação, pela libertação daqueles que estão aprisionados. Senhor, já agradeço, Senhor, pela salvação. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, já pela promoção no trabalho. Meu Deus, por subir de cargo, meu Pai, eu agradeço, Senhor, já pelas portas que o Senhor está abrindo. Meu Deus, eu te louvo também pelas portas que o Senhor está fechando, porque a porta que o Senhor fecha não é perda, a porta que o Senhor fecha, Pai, é o cuidado do Senhor para conosco. Então eu louvo ao Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.